Olá! Hoje o programa Na Ordem do Dia vai falar sobre educação com um dos nomes mais conhecidos do magistério. Ele é professor, filósofo e autor de dezenas de publicações. Mário Sérgio Cortella é o convidado de hoje. Olá, Cortella, Olá. Tudo bom? Sempre. Você sabe que uma das coisas boas é ter esperança ativa. Por isso, quando alguém fala, como você está? Eu digo, melhor que ontem, pior que amanhã. É um prazer recebê-lo, Bom, viu? obrigado. Bom, estamos em plena campanha eleitoral e eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso. Um discurso muito comum dos candidatos é aquele famoso educação será a minha prioridade. Mas a gente sabe que na prática não é bem assim. Aqui o professor deve prestar atenção caso vote com essa convicção. A primeira coisa é que ele tenha clareza de o que é que quer o candidato ou a candidata dele na prática. Todo mundo fala que quer a melhoria da educação. Isso é óbvio. Eu nunca vi ninguém colocar num programa, eu quero a pioria da educação. Claro que a palavra pioria não existe, mas é só para dar, né, a poesia. É claro que sempre se falará de melhoria, mas como? Qual é o compromisso em relação ao uso de recursos do nosso produto interno bruto? Qual é o compromisso com as metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação? A formação do magistério se dará de que modo? A parceria com as universidades, o tipo de remuneração do docente, a infraestrutura em relação à tecnologia. Como é que se dá? Isso é tão concreto, é só dispor. Será usado desse modo, essa vai ser a estrutura, será nesse tempo. Por isso, é isso que o professor ou a professora tem que ficar prestando atenção, porque do contrário, será ludibriado. O segundo é, tendo prestado atenção nisso, votar certo. Com certeza. E, Cortella, eu gostaria também de falar um pouquinho sobre a atual situação do magistério paulista. Vamos falar especificamente dos professores do Estado. Eles estão esperando uma valorização que ainda não veio. Na realidade, eu estou focando mais no salário. Faz 4 anos que o professor não tem um reajuste salarial. E lógico que, além disso, tem também outras reivindicações, como formação continuada, problemas com estruturas de escola, plano de carreira, enfim. Eu gostaria de saber como que o professor deve manter a paciência e, ao mesmo tempo, não continuar num comodismo e dar a sua aula ainda com toda a dedicação e amor. Você sabe, eu sei, né? Não é o salário que define meu modo de atuação, mas ele tem uma importância. Não é ele que decide. Eu sou um bom professor ou uma boa professora com compromisso social, com envolvimento com a comunidade, porque esse é o meu projeto. É o projeto da professora ou do professor. O fato de um governante ou uma governante, num determinado tempo, desprestigiar, né, o magistério ou, de algum modo, desqualificar a atividade docente com uma contrição salarial que é escandalosa, isso faz com que eu fique irritado, com que eu fique chateado, com que eu fique até, às vezes, desanimado. Mas não me derrota, porque esse governante é transitório e o nosso projeto não é. Essa ideia de uma sociedade na qual a educação tem uma presença que seja de elevação da vida da comunidade não será derrotada, essa ideia, por alguns que são passageiros dentro do nosso processo. Por isso, é olhar isso como transição. Evidentemente, se organizando, estruturando, né, se agregando dentro das associações, dos centros, tudo aquilo que faz com que a gente ganhe força. Mas nos desanima, mas não nos aniquila. Inclusive, eu gostaria de saber o que o senhor acha em relação às políticas de meritocracia do governo, como bônus, prova-mérito, que normalmente nem contempla toda a categoria. Eu sempre acho que a ideia de meritocracia, nos locais onde ela foi buscada, ela não teve resultado significativo. Ao contrário, ela até fez com que houvesse uma certa distorção, né, em relação à oferta de dados estatísticos para que se pudesse fazer o retorno em forma salarial. Por outro lado, educação é um ato coletivo. Não é uma coisa que é feita por um professor numa sala de aula ou por uma escola, há todo um conjunto de variáveis e essa meritocracia ela não leva em conta essa diferença e por isso, em grande medida, ela é inadequada. Não é que ela não possa ser feita, há pessoas que querem fazê-la nesse modo. Há outras maneiras de fazê-lo, que é o fato de se fazer com que a escola, no conjunto das suas atividades, né, e cada um na sua rede, uma rede é uma rede. Ela não é uma escola isolada e, portanto, ela tem que ser tratada como rede. Alguns professores ainda acreditam que eles são os únicos detentores do conhecimento, mas em plena era da tecnologia, a informação está abundante em todos os lugares. Como que o professor pode fazer, então, para tornar a tecnologia sua aliada? Se um professor ou uma professora falar que é ele que detém todo o conhecimento, ele é um mau professor e uma má professora. Primeiro que isso é arrogância. Segundo que é mentira.
né? Nenhum de nós o detém. Nesse sentido, a tecnologia não é nosso adversário, ao contrário. Hoje, as tecnologias elas são convergentes e não divergentes. Por exemplo, nunca se vendeu tanto livro em plataforma papel. Na mesma época existe o e-book, existe o virtual. Quando apareceu, né, o rádio, se dizia que nós íamos perder a capacidade de algumas outras artes. O rádio, no nosso tempo, continua existindo. Quando apareceu o cinema, se disse, vai sumir o teatro continua com sua presença. Hoje, nós não deixamos de ter outros modos de aproximação. Uma aula, ela é interessante quando ela se conecta com aquele que ali está. Nessa hora, o professor não pode nem ter informatofobia, que é um pânico em relação ao mundo digital, e nem formatolatria, né, de achar que é, né, a tecnologia que vai resolver nossas coisas. Nessa hora, tem que ter inteligência, né, de maneira que a gente use aquilo que é necessário. Ninguém deixa de se interessar por aquilo que interessa. Por isso, a grande questão é o que é que interessa, né, a esses alunos e alunas, do qual eu possa partir disso para chegar onde é necessário. Cuidado, tem uma armadilha nessa ideia. Lidar só com o que eles querem. Não, o que eles querem, alunas e alunos, é o nosso ponto de partida, não é o nosso ponto de chegada. É aquilo que o afaga, aquilo que o chama, aquilo que o convida, para chegar onde é necessário. Por isso, se a gente faz a ponte, funciona. E o senhor costuma dizer que os pais são responsáveis pela educação das crianças e a escola pela escolarização. Explica pra gente rapidamente essa diferença. É porque quase sempre se diz assim, não, porque como é que a família pode ajudar a escola na educação dos filhos? Eu digo, gente, a família, ela não ajuda a escola, é o inverso. É a escola que ajuda a família na educação dos seus filhos. A escola faz escolarização, que é um processo formalizado, né, de relação ensino-aprendizagem, não só de conteúdos, também de atitudes, de condutas, né, de convivência, mas a família é responsável pela educação. Não se pode terceirizar algo que é responsabilidade dela. A escolarização é um pedaço da educação. Nesse sentido, nós temos sim de fazer uma parceria com as famílias, mas a gente não pode, de modo algum, assumir uma responsabilidade que não só não é nossa, como a gente não conseguiria dar conta se fosse. E para a gente finalizar, eu gostaria de saber a sua opinião sobre questões polêmicas, como, por exemplo, escola sem partido, ideologia de gênero. Fala um pouquinho para a gente. A ideia de escola sem partido é muito curiosa, porque ela pressuporia, para existir, que exista um outro movimento chamado escola com partido, para ela poder se contrapor. E desse ponto de vista é estranho, porque não existe essa percepção. Uma escola com partido ela é muito ruim. Ninguém é contra a ideia de que a escola não pode ser partidarizada. Agora, a escola não pode ser despolitizada. Não se confunda partido com política. Partido é um dos modos de fazer política. Você faz política em sala de aula sem trazer partido. Por exemplo, com a seleção do material que você usa, com o tipo, né, de relação que você mantém com os colegas, com a maneira como você organiza a fila no pátio. Na hora de voltar para a sala de aula, quando você diz meninos de um lado, meninos do outro, você já tem uma ação política. Quando você diz, numa cidade como São Paulo, que é onde eu moro, né, para uma sala de aula na sexta-feira, pergunte ao seu pai, como tarefa, pergunte ao seu pai como era a cidade quando ele nasceu. Essa questão ela é política. Sabe por quê? Porque uma parte dessas crianças não conhece o pai. Uma parte delas tem pais que vivem ali que não são os dela. Ela, na segunda-feira, ela virá para a escola humilhada ou de maneira assustada. Isso é política. Política se faz de vários modos. Por isso, o que a escola não pode ter é partidarização. Por outro lado, a discussão sobre gênero está ligada à noção de uma reflexão sobre diversidade. Uma escola que não seja acolhedora, ela é uma má escola. E se hoje isso está no nosso circuito, é porque ele é um tema que interessa. Não se pode precocizar a formação da sexualidade de uma criança que ainda não tem isso, né, como uma questão. Mas não se pode omitir que há no mundo essa questão, porque a escola que fizer isso é omissa. Cortella, muito obrigada pela sua participação. Obrigada. E o programa de hoje fica por aqui. Você gostou dessa entrevista? Então curta este vídeo, inscreva-se no nosso canal e associe-se ao CPP. Até a próxima edição.